Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês outra história. Todos os cisnes se foram. Espero que goste, então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Eu costumava sair de casa para fazer alguns passeios ao longo do canal ao lado do meu apartamento. Acenava para os barcos que atravessavam aquele canal e olhava para a beleza dos cisnes. Eu costumava ouvir as crianças rindo no parque. Eu também costumava comprar algo para o mendigo que morava embaixo da ponte. Eu o chamava de Robo Baggins, um termo bobo que significa um hobbit sem toca. Ele também costumava se recusar a me dizer o seu nome verdadeiro, e então, isso costumava ser a minha rotina. Está tudo mais tranquilo agora. Eu não vejo mais cisnes por aqui há 2 anos. As embarcações foram abandonadas e marcadas com um aviso escrito em vermelho preso nas portas. E agora, você raramente vê alguém passando pelas ruas. Depois do desaparecimento dos cisnes, a cidade começou a ficar coberta de cartazes de desaparecidos, de cães a gatos e vários outros tipos de animais. Os proprietários encontravam as partes dos seus corpos despejados e jogados atrás das casas ou na rua. Lembro-me que uma vez eu encontrei algumas caudas de raposa na parte de trás do meu apartamento. Naquela época, as chamadas de emergência, aquelas que informavam que algum lugar está sendo invadido ou que algum perigo iminente, tocavam várias vezes ao dia. Por mais cruel que pareça, eu faria qualquer coisa para voltar a ouvi-las. A polícia começou a investigar o desaparecimento que se relacionava com o sumiço dos cisnes. Eles não puderam concluir o que os atacou. Os pedaços dos animais deixados eram, na maioria das vezes, pequenos demais para identificar quaisquer marcas de dentes ou garras de acordo com os jornais. As pessoas na cidade começaram a ficar com muito medo de sair à noite, convencidas de que alguma coisa tinha escapado do zoológico. Desde então, eu comecei a ver um monte daqueles caras do controle de animais ao redor da vizinhança. Uma noite, há 1 ano atrás, eu comecei a pensar mais nisso. Sempre houve atropelamentos na cidade, mas estava se tornando algo assustador, pois já havia se tornado comum você ver uma carcaça de esquilo descartada no caminho pelo parque, ou penas de aves espalhadas pelo chão e restos de um pato nas árvores. As autoridades nunca culparam um predador quando os cisnes foram todos embora. Antes disso, a culpa era das raposas, mas agora eles sabem que não. Eu acho que o que quer que fosse, precisaria ter presas muito maiores do que a presa de uma raposa. Liguei para a polícia no dia seguinte para relatar que Robo Baggins, o mendigo da ponte, havia sumido, pois eu não o vi em minha caminhada habitual ao longo do canal. Eles disseram que não podiam fazer nada e que talvez ele tinha se mudado para outro lugar. Quem poderia culpá-lo de deixar a cidade naquela situação? E eu sequer sabia o seu nome real para poder ajudar nas investigações. Meses se passaram e as noites ficaram cada vez mais silenciosas. Não havia mais os barulhos dos pássaros para nos acordar durante a madrugada. Não havia nem mesmo bêbados tropeçando após uma noite de bebedeira. A maioria dos bares e restaurantes fecharam e as pessoas simplesmente não se sentiam mais seguras saindo de casa. A polícia ainda estava investigando, mas eu nunca mais os vi na rua, assim como nunca mais vi qualquer outra pessoa. Essa cidade está muito solitária nas últimas semanas. Um monte de pessoas se mudaram para fora da cidade. Os únicos que permaneceram não podem se dar ao luxo de deixar, assim como eu. Eu mal estou cobrindo as contas e não conseguiria pagar uma viagem para outro lugar. Você só vê as pessoas durante o dia, e elas sempre estão dentro de seus carros. Ao pôr do sol, não há mais ninguém na rua. Todas as cortinas estão fechadas e as pessoas deixam as luzes apagadas. Eles deixam o seu lixo bem longe da casa, mas não longe a ponto de bloquear as ruas. Pela manhã, todos os sacos estão em pedaços. Qualquer coisa comestível terá desaparecido. As ruas estão cheias de lixo que as pessoas têm jogado na rua. O estado já parou de enviar homens para recolher. Eu telefonei para eles uma vez, mas a única resposta que eu recebi foi: "Este serviço está suspenso devido à reestruturação do departamento. Desculpe-nos o transtorno." Na semana passada eu recebi 2 telefonemas. O primeiro era do meu chefe. "Não precisa vir mais aqui. Estamos fechando a loja. Vou tentar deixar o seu último pagamento para você pegá-lo assim que puder." Ele fez uma pausa e disse:
Eu também vou te pagar uma indenização por ter te despedido assim de súbito. Por favor, use isso para sair da cidade. Eu nunca consegui retirar o dinheiro. A segunda chamada era do meu senhorio. Ele apenas deixou uma mensagem de voz dizendo: Olá, eu cancelei o débito direto. Por favor, não me dê mais dinheiro. Eu me sinto mal em tomá-lo de você. Por favor, saia da cidade. Nós todos sabemos o que deveríamos fazer. Eu sabia o que deveria ter feito. Talvez se eu tivesse recebido esse dinheiro do meu chefe, eu poderia ter fugido. Não sei para onde iria, mas apenas teria saído daqui. E teria sido melhor do que ficar. Eu fiz a minha última caminhada ao longo do canal na terça-feira. Quando me aproximei da ponte, notei algo na água. O pedaço de uma caixa torácica flutuando dentro d'água. Eu espero que não pertença a quem eu penso que pertence. Mas eu acho que sei a verdade. Eu liguei para a polícia e já sabia o que ouvir. O oficial, fazendo um rápido relatório sobre o incidente, me dizendo que não podia tirar conclusões precipitadas. Que um oficial iria investigar, mas eu sabia que ninguém iria. Eu estava exausto, desgastado, sobrecarregado pelo conhecimento de que nada poderia ser feito. Ele nunca sequer nem me disse o seu verdadeiro nome. Eu estava conversando com meu vizinho ontem, um senhor mais velho. Ele vivia aqui quando eu me mudei. Ele estava no mesmo barco que eu, sem amigos, sem família, sem nenhum lugar para ir. Ele até tentou me convencer dizendo: um jovem bonito como você deveria ir para longe daqui. Não precisa de nenhum dinheiro quando se é jovem. De qualquer forma, não havia ninguém aqui que pudesse me levar para algum lugar. Ele está chegando mais perto das casas. Eu disse a ele enquanto olhávamos para nossas janelas do primeiro andar ao longo do caminho. Eu disse a ele enquanto olhávamos para nossas janelas do primeiro andar ao longo do canal. Sim, você escutou os sons que ele faz? Eu nunca ouvi sons parecidos de uma raposa ou texugo, seja lá o que isso for. Ele continuou olhando para fora da janela, balançando a cabeça lentamente. Não, raposas e texugos não soam assim. Eu olhei para fora das janelas. As árvores ao longo da margem do canal tinham arranhões e estavam com os galhos quebrados como se algo tivesse subido lá em cima. Você viu o que aconteceu com a janela do piso térreo? Sim. Ela tinha sido arrancada do quadro, deixando uma grande lacuna estampada na parede. O interior do apartamento havia sido revirado, os móveis foram quebrados e havia sangue, cabelo, pedaços de carne e ossos por toda a sala da frente. Quem morava lá? Suas mãos tremiam enquanto ele falava. Um homem que vivia junto de sua filha, lembra? Você foi na casa dela uma vez quando ela estava doente. Eu não conseguia responder. George, meu vizinho disse. Ele se chamava George. Ele fazia um gesto enquanto colocava a mão nas marcas de arranhões que estavam no lugar. Eu ia perguntar o porquê. Mas por que se preocupar? Com o que se preocupar? A noite passada foi a pior de todas. Eu ouvi gritos. Os gritos e uivos que eu ouvi não eram parecidos com o de nada que eu já tinha ouvido falar. Eu tinha deixado a minha janela aberta, mas com o fechamento cego, pois estava muito quente para dormir. Assim que estava prestes a cair no sono, eu ouvi passos pesados e um som rouco. Eu congelei apavorado. Eu podia sentir as minhas pálpebras descansando por trás de meu crânio e o meu peito ficando frio. Eu estava com medo. Minhas pernas e braços já retraíram em posição fetal, e então eu esperei de costas para a janela. Depois de alguns minutos, a sala inteira tremeu, quando um baque pesado bateu na parede atrás de mim. Um rugido reverberou através de mim, quando um barulho de unhas arranhando algo começou. O som rapidamente se tornou mais pronunciado, mais cruel. A raspagem rosnando, coçando. Fui atrás de explicações menos assustadoras para me tranquilizar. Poderia ser o vento, ou então as árvores, ou mesmo a chuva. Poderia ser qualquer coisa, exceto a verdade. É isso, eu pensei. Essa é minha última noite. Eu até mesmo pensei por um momento que ele já podia estar no meu quarto. Eventualmente, eu adormeci. Quando acordei na manhã seguinte, eu esperava que tudo poderia ter sido apenas um sonho, um pesadelo. E então eu fui lá fora para ver o meu vizinho. A porta estava trancada e ele não respondia. Saí para ver se podia vê-lo através da janela, e então eu vi do lado de fora. Do lado de fora da minha janela. Arranhões.
longas cicatrizes debaixo da janela. Não pareciam com qualquer coisa que eu tenha visto antes. Eu estou com medo nesse momento. Não apenas assustado, não apenas preocupado, eu estou com medo. Eu liguei para a polícia novamente, e nem sequer havia alguém atendendo. Havia apenas uma mensagem automática. A delegacia de polícia é incapaz de processar chamadas nesse momento. Aconselhamos os moradores a ficar com a família ou amigos que morem longe se possível, enquanto investigamos esses eventos. Se isso não for possível, por favor, permaneça dentro de casa e tranque suas casas. Evite fazer viagens desnecessárias e, sob nenhuma circunstância, deixe sua casa à noite. Não investigue quaisquer ruídos ou eventos estranhos. Apenas mantenha a calma, pois estamos investigando. Quer saber? Eu estou feliz por não ter visto. Fico feliz por ter apenas ouvido os barulhos e os arranhões, e visto as pegadas de sangue espalhadas pelo canteiro. Eu estou acostumado a viver com medo agora. Mas eu também não quero viver com os pesadelos. Seja lá o que for, está ficando maior. Como é que algo tão grande poderia andar por aí sem que ninguém o veja? Então, aqui estou eu. Tenho certeza de que este é o meu último dia por aqui. E enquanto eu ainda tenho um meio para me comunicar com o mundo exterior, estou escrevendo tudo isso. Tudo o que aconteceu aqui. Sobre como estava sendo fácil para mim manter os pés no chão e dizer a mim mesmo que nada disso estava realmente acontecendo. Mas a verdade é que eu estou preso aqui. Esta provavelmente é a última coisa que alguém vai ouvir dizer sobre mim. Então, estou dando um aviso. Se você ouvir falar de uma pacata cidade famosa por seus belos canais e cisnes, não venha até a cidade, porque todos os cisnes já se foram.